Sim, 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 galera! Estamos aqui para mais uma videoaula no canal Matemix. Deixa eu me apresentar. Meu nome é Gibran, sou professor de matemática e hoje vamos falar sobre múltiplos. Solta a vinheta! Galerinha, assunto extremamente interessante, falar sobre múltiplos. Vamos colocar aqui um exemplo clássico de múltiplos para vocês. Eu vou fazer essa notação aqui, M4, os múltiplos de 4. Não esquece, vou trabalhar apenas com números naturais. O primeiro múltiplo de 4 é 0. O próximo é o próprio 4. E aqui você vai contando de 4 em 4, como se fosse uma chamada progressão aritmética. Você coloca o 8, você coloca o 12, você coloca o 16, você vai colocar o 20, você vai colocar o 24, vai colocar o 28, vai colocar o 32, 36, 40, reticência, fechou. Primeira coisa que eu quero que vocês percebam é que os múltiplos de 4 são nada mais, nada menos que infinitos. Os múltiplos são infinitos. Claro que eu estou trabalhando aqui para deixar claro apenas com os naturais. Vou colocar outro exemplo para vocês. Múltiplos de 6. Não esquece, começa pelo 0 e vai de 6 em 6. Aqui você vai ter o 6, aqui você vai ter o 12, aqui você vai ter o 18, você vai ter o 24, vai ter o 30, 36, 42, 48, 54, 60, reticência. Os múltiplos de 6 também seria aqui um conjunto infinito. Em outras palavras, múltiplos, não é? O conjunto dos múltiplos de qualquer número é sempre aí no caso infinito. Vamos agora falar sobre uma coisa bastante interessante, que são chamados múltiplos comuns. Queira ou não queira, esse M índice 4 e esse M índice 6 são conjuntos e provavelmente tenha números em comuns. Vamos dar uma olhadinha aqui, olha a notação que eu estou usando. M4 interseção M6. Deixa eu colocar logo aqui. Vamos dar uma olhadinha aqui, olha que coisa linda. Você tem aqui o 0 e o 0, que são aqui elementos comuns, está na interseção, 0. Quem seria o próximo múltiplo que a gente vai chamar de múltiplo comum? Você vai ter o 12, assim um aqui também você vai ter o 12. Então, o 12 é um múltiplo comum, joga aqui. Quem seria o próximo? 24, e aqui você teria o 24, tá aqui. Quem seria o próximo? Você teria aqui, olha só, o 36, juntamente com o 36, joga para cá também. Quem seria o próximo? Percebe que os múltiplos comuns entre 4 e 6, tá aqui ó, a interseção, eles aparecem de 12 em 12. Então você tem o 48, tem o 60 e inclusive reticência, que também é um conjunto infinito. Você vai ter infinitas interseções aqui. O que é que vai ser importante para a gente? Veja que esse é um conjunto que não tem um número maior. Você não tem o maior múltiplo comum. Você tem até um mínimo múltiplo comum que seria o 0, mas o 0 é muito desinteressante. O que é que a gente faz? A gente calcula, o que interessa para a gente é o mínimo múltiplo comum entre dois números, ou 3 ou 4, que sejam diferentes de 0, que nesse caso é o 12. Se bem que existe um dispositivo prático para você calcular o mínimo múltiplo comum entre dois números, que não seria desse jeito, seria aqui no caso um pouquinho complicado, isso aqui é mais para um entendimento de vocês. Então, quando a gente for calcular o mínimo múltiplo comum, que fique entendido que o mínimo múltiplo comum é o mínimo diferente de 0, que nesse caso está sendo 12. Vamos mostrar o dispositivo prático para vocês. Então, aqui é a anotaçãozinha MC entre 4 e 6, você vem aqui e coloca o 12. E agora vamos falar sobre o dispositivo prático. Galerinha, vamos agora passar um dispositivo prático para se calcular o MC entre dois ou mais números. Eu vou colocar como exemplo o 72 e vou colocar aqui o 80 e vou passar uma barra. A pergunta que você tem que fazer, pelo menos um desses dois números é divisível pelo primeiro número primo, que é o 2? Se a resposta for sim, coloca um 2 aqui. E 72 dividido por 2, 36. Coloco 36 aqui. 80 dividido por 2 dá 40. Continua com a mesma pergunta. Pelo menos um desses dois números é divisível por 2? Se for sim, coloco o 2 aqui. 36 vai por 2, que daria 18. 40 vai por 2, que dá 20. Continua com a mesma pergunta. Pelo menos um desses dois números é divisível por 2? Se for sim, coloco um 2 aqui. 18 por 2 dá 9. 20 por 2 dá 10. E a pergunta permanece. Pelo menos um desses dois números é divisível por 2? Se for sim, coloco o 2 aqui. O 9 não divide pelo 2, não é divisível pelo 2. Então deixa 9 aqui. O 10 ele é divisível por 2, 5. Continua com a pergunta. Pelo menos um desses dois números é divisível por 2? Não. Então
Então você tem que pular e tem que ir para o próximo número primo, que é o 3. Pelo menos um desses dois números aqui, que seria o 9 e o 5, são divisíveis por 3. Se a resposta for sim, você coloca um 3 aqui, que a resposta inclusive é sim. 9 dividido por 3, continua aqui a 3, e o 5 não divide por 3, você deixa 5. Pelo menos um desses dois números é divisível por 3, se a resposta for sim, você coloca um 3 e coloque. E 3 dividido por 3 vai dar 1, e o 5 dividido por 3 não divide, você repete o 5. E esse 1 você esqueça-o. Próxima pergunta, pelo menos um desses dois números é divisível por 3? Não é, mas o 5 passa para o próximo, que é exatamente o 5. Então, o próximo número primo é o 5, e no caso, o 5 é divisível por 5. Esse 1 aqui não é divisível por 5, mas você repete, e 5 dividido por 5 é 1. Quando aqui embaixo ficar só 1, acabou o dispositivo prático. O que é que você vai fazer? O MMC entre 72 e 80 simplesmente é 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 3, vezes 3, vezes 5. Coloca-se aqui. 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2 é 16. 3 vezes 3, 9. Vai ter esse 5 aqui. Então, repetindo, tá aqui, ó, 16, 9 e 5. Faça as devidas contas que você aqui, ó, o MMC entre 72 e 80 seria 720. Espero que a coisa tenha ficado clara para vocês. Vamos continuar. Pessoal, o finalzinho aqui dessa aula é muito importante porque já vai ser a introdução para a próxima aula, que é a aula de exercícios, que eu quero falar para vocês sobre a questão da contextualização. Veja só essa situação problema. Em Natal existem dois faróis, onde o primeiro pisca a cada 5 segundos e o segundo pisca a cada 6 segundos. Se os faróis piscam em um mesmo instante, em quanto tempo eles voltarão a piscar simultaneamente? Vamos falar sobre esse primeiro farol que pisca a cada 5 segundos e vamos estabelecer um instante zero que ele começa a piscar. Então, instante zero, então ele vai piscar em 5, ele vai piscar em 10, em 15, em 20, em 25, em 30, em 35, em 40, em 45 e em 50 segundos e assim sucessivamente. Dá uma olhada agora nesse rapazinho aqui, o que pisca a cada 6 segundos, e vamos supor que no instante zero ele piscou. Então ele pisca no instante zero, ele pisca em 6, em 12, em 18, em 24, em 30, em 36, em 42, em 48, em 54, 60 e assim sucessivamente. Para a gente, o que é que interessa? Eles vão piscar no instante zero e eles vão piscar agora, depois, olha, em 30, no segundo de número 30, aqui, ó, 30 segundos depois, eles vão piscar simultaneamente. Só que esse 30 é exatamente o quê? O MMC, o mínimo múltiplo comum, que é o que a gente vai ver na próxima aula. E claro, próxima semana a gente tem mais. Valeu!